E aí, Lulianco? E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Gostou do fundo musical para te Boa receber aqui? tarde, todo mundo. Te escuto bem. Gostou do fundo musical para te receber aqui? Gostei. Acompanhando. Tô ao vivo. E aí, como é que você tá? Queria saber como é que você tá lidando aí com essa quarentena. Você que é um cara que trabalha com humor, tá conseguindo manter o bom humor diante disso tudo? Alô? Tá me ouvindo? Oi, agora sim. Travou, mas estou Ah, te ouvindo. Desculpa. Vamos lá. perguntei o seguinte, você que é um cara que trabalha com humor, você tá conseguindo manter o humor nessa quarentena? Olha, Paulo, é difícil, né? Porque são várias situações novas, vários sentimentos novos, né? Que estão colocando a gente à prova, né? Uma situação que nunca ninguém imaginou viver, principalmente coletivamente, né? E o meu humor, ele é muito da experiência da vivência, do encontro com as pessoas, do que eu observo na rua, de outros colegas, né? A gente acaba se alimentando um ao outro e achar isso tudo dentro de casa nessa situação não é mole, não é mole. É difícil, tem dias e dias, né? Eu já acho que eu já estou quase no meu 49º dia de distanciamento social dentro de casa, sem sair. E cada dia desses é uma aventura, cada dia é uma montanha russa. Né? Já passamos aqui por vários momentos de euforia, de ansiedade, de calmaria, de criação, né? Que a cabeça vem com tudo, você quer fazer mil coisas, outras que você não quer fazer nada. E achar humor no meio disso está difícil. Mas também não estou me cobrando muito. Assim, eu acho que eu estou sendo mais generoso comigo. É uma coisa que eu estou aprendendo, né? Não me cobrar, ser tão produtivo, tão engraçado, tão espirituoso, tão saudável o tempo todo. Eu acho que é um momento da gente também fazer uma reflexão, entender o nosso corpo, o nosso momento. Enfim, Verdade. acho que a gente Luiz, está estou me dando conta aqui que eu estou me dando conta aqui que essa mania de repórter, você chegou, já fui disparando pergunta, nem te apresentei, não que você precise de apresentações, mas vamos lá, Luiz Lobianco é ator, estava no ar aqui com Fora de Hora, né, que teve que sair do ar por conta disso tudo, né? Tava com uma peça também em cartaz, né, Luiz? Tinha acabado de estrear, né? tinha acabado de estrear. A gente tinha ensaiado uma peça com direção do Lázaro Ramos. A gente tinha ensaiado assim de uma maneira super intensa, porque eu estava gravando, o Lázaro também faz mil coisas. A gente ensaiava à noite até a madrugada, todos os dias. Foi difícil levantar a peça, mas ficou muito legal o resultado. A gente estreou cheio de orgulho, cheio de vontade. Fizemos um fim de semana e já no segundo fim de semana a gente não pôde fazer. A gente brinca que é peça de fim de curso, que apresenta só A diferença é que tem um elenco já bem graduado, assim, né? a diferença é essa. Todo mundo já é calejado. Mas E é muito Lobianco, bom. iremos ver, iremos ver. Me conta, pelo que eu tenho visto, te acompanhado aqui pelas redes sociais, eu acho que a cultura, que a arte, mais do que nunca nesse momento, está sendo uma boa companheira para você e para muita gente também, né? Eu vi que você está fazendo uma interação com seus seguidores, recebendo poesias, poemas para poder ler no fim do dia. Conta para mim um pouquinho como é que está sendo isso. Sim, sim. Eu acho que essa reflexão que eu falei agora, ela engloba muita coisa, né? Inclusive o papel da arte na nossa sociedade. Várias categorias, né, que estavam sendo duramente atacadas e de uma forma muito covarde pelos haters e gabinetes de ódio e essas coisas todas. Artistas, jornalistas, cientistas. Hoje a gente está conseguindo enxergar um pouco melhor a importância que tudo isso tem no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina mesmo. Imagina passar por isso
sem esse respiro. Eu posso falar da minha área, né? Tem um respiro da arte. Quando eu falo em arte, não é só colocar uma música e ouvir, ou só pegar um livro e ler. A arte está em tudo. A arte está aqui na tela desse celular, né? O artista pensou nisso. A arte é arquitetura também. A arte é embalagem. A arte é uma série de coisas. Engraçado que antes dessa história toda, eu estava num evento de carnaval, e aí uma senhora veio falar comigo, assim, me abordou, falou assim, eu sou muito sua fã, eu ultimamente não tenho gostado muito de artista, não, mas eu preciso dizer que eu sou sua fã. Aí eu falei assim, olha, eu acho estranho o seu comentário, recebo com o maior carinho, mas você está numa festa de carnaval, dançando, toda fantasiada, falando com o artista. Então eu acho que você tem que olhar melhor em volta e perceber o quanto a gente faz parte da sua vida. Mas recebo o seu carinho com todo o meu coração. Enfim, a minha primeira providência, assim, a minha intuição me acendeu aqui um sinal vermelho, foi no desejo de falar alguma coisa e ouvir as pessoas. E aí eu criei um movimento, uma hashtag chamada Lobilê, em que eu pedi que as pessoas de casa, aqui pelo Instagram, me mandassem poesias ou textos autorais, ou aquelas, textos enfim, de cabeceira, de estimação e tudo mais. E aí eu selecionava aquilo e lia para as pessoas. Isso foi maravilhoso, porque, como muita gente, no início eu estava muito viciado em telejornal. É super importante você agradeço a preferência. Acompanhar a notícia, é maravilhoso. Mas eu fazia isso assim de 8 da manhã até meia-noite, sabe? Ligado ali na televisão, que é uma maneira também de tentar controlar a situação, né? E aí eu defini hora para assistir telejornal e passei os meus dias lendo as poesias que as pessoas estavam me mandando. Isso foi terapêutico, assim, foi maravilhoso. E eu fiz um ciclo de leitura com leituras com essas poesias que as pessoas me mandaram. Eu fiz um banco de poesias, eu tenho aqui arquivado um monte de coisa e daqui a pouco eu coloco a hashtag no ar novamente. E imagino que tenha sido terapêutico para você e também para quem estava mandando, para quem estava assistindo, porque é isso que você falou aí dessa pessoa que te encontrou aí na festa de carnaval, né? Às vezes a gente não se dá conta de como a gente está mergulhado na arte, como que a cultura faz parte da nossa vida e é um suporte importante em muitos momentos, né? Desde, sei lá, quando a gente está com dor de cotovelo e que ouve uma música, ou quando a gente quer comemorar, que faz uma festa e coloca uma música, ou quando você está mais introspectivo, quer fazer uma leitura. E muitas vezes a gente não se dá conta como essa pessoa que falou com você, né? Não, exatamente. Eu acho que hoje a gente precisa ter um olhar muito especial para os serviços essenciais, né? Que são essas categorias que não podem parar. A minha irmã trabalha em hospital e ela não pode parar. Enfim, mas a arte também, dentro desse contexto e olhando para essas categorias, a arte tem o seu papel, porque estar em casa, confinado, e sem poder acessar nada, né? Poder ver um filme, sem poder ouvir uma música, ligar um rádio, seria enlouquecedor, né? A arte serve para isso, para a gente suportar a realidade. Então, não somos, nesse momento, um serviço essencial, mas somos, sim, grandes companheiros na travessia dessa jornada dura. Com certeza. Queria aproveitar e dizer para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, às vezes nos comentários a gente se perde aqui para ler, então pode escrever seu comentário, sua pergunta nessa caixinha que tem uma interrogação que está aqui, que aí fica mais fácil da gente ler. Inclusive já tem uma pergunta aqui importantíssima de alguém que certamente é bastante bairrista e quer saber se você é de Niterói, Lobianco. Eu me considero um niteroense. Eu não nasci em Niterói, mas eu sou carioca. Passei a minha infância toda no Rio e com 11 anos de idade os meus pais se mudaram para Niterói. Eu fui e foi nessa fase que eu comecei a fazer teatro. Morei em Niterói mais de 10 anos. Foi o meu primeiro grupo de teatro, meu primeiro trabalho com
teatro foi em Niterói e fiz grandes amigos. A minha mãe ainda mora em Niterói, minha mãe também não é niteroense, mas mora em Niterói até hoje. Então eu me considero, eu digo que eu tenho um coração niteroense. E vou sempre lá, né? Ver minha mãe, ver todo mundo, os amigos e tudo mais. Você comia joelho ou é italiano? Comi muito italiano. Pra quem não sabe, tem uma E disputa aí foi, entre pessoal de Niterói e do Rio, né? Se é joelho ou se é italiano o nome daquele salgado. é, não, já fiz até matéria de jornal sobre isso. Joelho italiano. Lobianco, esse projeto, essa hashtag que você lançou inicialmente para ler poesias, acabou se transformando um pouco ao longo dessa quarentena numa outra coisa de uma forma muito espontânea, assim, orgânica, né? A proposta inicial era poesia, era a leitura de poesia, mas as poesias vinham as necessidades das pessoas, né? E eu fui identificando o desespero das famílias em conseguir manter os seus trabalhos, né? Aquela coisa do fica em casa e ponto, isso é muito cruel, porque tem gente que não pode ficar em casa, né? Fica em casa se você pode. E enfim, uma série de pedidos e mensagens de pessoas falando, olha, eu tenho uma padaria, eu tenho 2 funcionários que eu não posso mandar embora porque são 2 famílias que dependem desse trabalho. Ou... Enfim, eu fui observando isso e aí adaptei a minha hashtag, que era a hashtag Lobilê Poesias, virou Lobilê Anúncios. Eu passei a selecionar anúncios de pessoas que têm pequenos negócios ou serviços, desde de psicólogos até, enfim, massagistas, gente que arrumou uma maneira de entregar o serviço ou por delivery ou por videoconferência. E aí eu passei a divulgar esses serviços aqui na minha plataforma. E tentei diversificar, sair um pouco do eixo Rio de Janeiro-São Paulo e fazer isso por várias regiões. Foi muito legal, assim, porque eu descobri que muita gente, além de prestar o seu serviço de uma forma alternativa, também encontrou uma maneira de ajudar quem estava precisando. Então, por exemplo, uma clínica de aparelhos auditivos, além de fazer a manutenção dos aparelhos em casa, em domicílio, fazia o serviço de pegar o idoso, levar num posto de vacinação para tomar a vacina de gripe e depois deixava em casa, com toda a segurança. Então eu pude também divulgar esse serviço. Isso foi na época da Páscoa. Teve uma pessoa que eu divulguei que tinha feito uma produção grande de chocolate, de ovos de Páscoa, e estava tudo encalhado lá. E ela estava desesperada, né? Eu divulguei de Niterói, essa, inclusive. E aí ela depois me escreveu, falou, olha, eu tive aqui um aumento de 5 vezes o tamanho do que eu Que legal. tinha preparado aqui. Eu tive que produzir mais até e tudo mais. Então, é isso, assim, não é nada heróico, sabe? Assim, eu estou, na verdade, ajudando aqui com uma ferramenta que eu tenho, uma plataforma que eu tenho que reúne aqui 500 mil de pessoas e que não serve para nada se não for para colocar à disposição nesse momento aqui de crise. Uhum. E isso faz a gente voltar lá àquela história da senhora que se encontrou no baile de carnaval, né? Que mostra que, novamente, assim, a importância do artista, né? Que, como a gente disse, tantas vezes é atacado, etc. E a gente vê aí numa outra vertente, assim, né? Nesse momento que a gente está passando, a arte representada por você, no caso, servindo de um instrumento, de uma vitrine para essas pessoas que estão precisando, né? Paulo, eu acho que cabe todo mundo se fazer uma pergunta nesse momento. Nessa história toda, como é que eu posso ajudar, sabe? Como é que eu posso... porque não é só financeiramente, né? Eu acho que quem pode ajudar doando
dinheiro, cesta básica, maravilhoso. Mas a gente, às vezes, pode arregaçar as mangas de várias maneiras, sabe? Tem gente que está produzindo máscara em casa, tem gente que é voluntário em cadastramento de famílias que precisam de cestas básicas, né? Enfim, tem várias maneiras de ajudar. E como a gente está com algum tempo livre, vale fazer essa pesquisa. Qual projeto está precisando de mim? Como é que eu posso doar o meu tempo para isso? Então, como eu falei, aqui eu tenho essa plataforma e ela alcança muita gente. Foi a maneira que eu encontrei. Mas eu sei que tem costureiros que estão ajudando, seguranças, eu sei que tem bancários, jornalistas. Eu acho que é só a gente se colocar na sociedade nesse momento. Né? A gente tem que fazer essa reflexão. Lobianco, você já há algum tempo tem um espetáculo maravilhoso no Buraco da Lacraia. Quem não conhece o Buraco da Lacraia fica ali na Lapa. E você deu um jeitinho também de não sair de cartaz, né? Inclusive, eu até vi aqui, acho que a Débora, aqui, está falando, queremos Buraco da Lacraia na live. Tá tendo, Débora. Conta aí pra Débora isso, Lobianco. Olha só, toda sexta-feira a gente faz o espetáculo aqui na live, aqui no meu perfil. Nós somos uma companhia que já existe há 8 anos. A gente faz uma ocupação teatral no Rio de Janeiro há 8 anos. E encontramos um jeito de continuar aqui pela internet, com todo o elenco e tudo mais. É importante para a gente fazer isso, né? Para a nossa companhia continuar funcionando, mas tem que ser para o público também. Tanto o público que vai ao teatro assistir a gente, e o público novo, que nunca foi, porque não está aqui no Rio, nunca conseguiu ir, e agora tem a oportunidade da gente ter esse encontro. Obviamente que é adaptado, é uma coisa que a gente tirou do espaço de teatro, São Paulo, e colocou aqui esse pedacinho, né? E é super limitado, mas nesse momento o importante é o encontro, né? A gente faz um brinde, a gente conversa, eu leio as perguntas das pessoas e tudo mais, e tem uma produçãozinha, tem figurino, tem maquiagem, tem luz, a gente dá um jeito de recriar de alguma maneira o ambiente que a gente tem lá no nosso teatro. E como é que consegue botar ordem nesse cabaré assim, cada um num canto? Olha, é difícil, a gente foi encontrando esse formato, porque nenhum de nós é propriamente assim, como é que eu vou dizer? Não somos pessoas tecnológicas. Então, a gente foi aprendendo fazendo, né? Não somos influencers, somos atores. Então, a gente já vai apresentar na sexta-feira amanhã, já é o nosso 5º show. Então, com certeza, ele já está melhor do que o primeiro, entendeu? Mas o primeiro foi super emocionante, porque o público ficou muito emocionado, o público que vai sempre, principalmente, ficou muito emocionado de ver a gente ali, ó, estamos aqui, estamos juntos, estamos aqui na resistência. Então, estamos aprendendo, mas no final das contas dá super certo e a gente fica super feliz depois. A resposta é maravilhosa. Para vocês, né, artistas que se alimentam do público também, né? Isso deve ser um alento grande também, deve trazer um quentinho assim no coração, né, nesse momento de isolamento, né? A nossa atividade é muito coletiva, né, Paulo? Eu estava gravando lá na Globo Fora de Hora desde novembro do ano passado. Então é uma rotina de muitos encontros, né? Você sai de casa, você chega lá no estúdio, tem a equipe toda, a equipe de figurino, depois a equipe de maquiagem, depois o elenco, e você vai para o estúdio, tem ali toda a equipe técnica. A gente está o tempo todo construindo uma coisa coletivamente. A mesma coisa no teatro, né? O espetáculo com o Lázaro Ramos, a gente passou um tempão ensaiando um grupo de pessoas e fazendo aquilo acontecer junto. Da noite para o dia, você não vê mais ninguém, né? Então, colocar o corpo, fazer o corpo e a cabeça entenderem isso, não é mole, né? Os primeiros dias foram muito difíceis. Então, esse encontro aí, por exemplo, do buraco, essa live que a gente faz, é terapêutico. Você espera a semana inteira
para fazer isso, sabe? Eu preparo aquilo com o maior amor a semana inteira, como se eu estivesse preparando um show mesmo, sabe? Com todo o cuidado, e todos nós, pensando o que a gente vai falar, o que a gente vai cantar, maquiagem. A gente tem feito, o Lúcio tem feito aqui em casa máscaras de crochê com temas, então cada sexta-feira é uma máscara diferente. Lúcio, para quem não sabe, é o marido do Lobianco, que além de ser um pianista super talentoso, também manda muito bem no crochê, faz coisas incríveis aí. Falar, @crochê do Lúcio, tem coisas maravilhosas lá, porque é a arte em crochê. E tem sido virou figurinista, né? Porque ele veste que é o que cabe na live. Ó, tem aqui uma pergunta de Mil Olivier, talvez seja isso. Pergunta o seguinte: como podemos fazer teatro de uma forma, como podemos trazer teatro de uma forma mais concreta para o estado do Acre? Somos muito carentes, e aí ele continua falando, estamos tendo acesso agora, e aí cortou aqui, não consegui ler o resto. Mas enfim, como que você acha, Lobianco, que dá para democratizar mais esse acesso à cultura em lugares assim mais carentes, como esse nosso seguidor aqui está falando lá no Acre? Bom, então, a alma do artista, ela é de viajante, né? Não existe nada que deixe o artista mais feliz do que colocar um espetáculo, uma criação na estrada. Eu acho que quando eu decidi que eu ia ser ator na minha vida toda, eu sempre me imaginei viajando, fazendo espetáculos pelo país inteiro. Mas isso também depende de políticas que possibilitem que a cultura seja democratizada, né? O custo para você fazer uma viagem com equipe técnica, né, e com tudo que um espetáculo demanda, é muito alto. A gente sempre foi difícil, mas a gente já viveu numa época em que tinham políticas de empresas aéreas, de setor hoteleiro, enfim, de vários setores e do próprio governo que possibilitavam esse encontro. E essas políticas foram sendo esvaziadas até a gente chegar nesse momento em que não só a gente perdeu tudo isso, mas como o artista foi completamente vilanizado, né? Foi colocado no lugar de inimigo. E aí fica muito difícil bancar, né? Fica muito pro artista, a gente vai até onde a gente pode. Eu tive uma experiência com um monólogo recente que a gente conseguiu estrear no Rio, fazer em Belo Horizonte, fazer em Brasília, fizemos algumas outras cidades do interior e conseguimos... Gisberta? Gisberta, isso. Conseguimos chegar em Portugal, porque era uma peça também que tinha a ver com a sociedade portuguesa, mas em Portugal a gente já estava entrando no nosso caixa, entrando no vermelho, e o nosso dinheiro uma hora acabou, e aí, enfim, ficou inviável fazer. E agora a gente está numa expectativa de mudança para que a gente consiga colocar esse espetáculo novamente num edital para chegar no Acre, chegar em outros lugares. Então, o que eu posso dizer é que o desejo do artista é sempre encontrar o público em todos os lugares. Mas a gente também precisa, como em vários países sérios, né, que levam a cultura a sério, a gente precisa que a cultura seja enxergada como uma ferramenta de transformação, né? A gente sabe que cultura, esporte, quando elas têm políticas e programas sérios que entram em comunidades, em áreas carentes, em que as pessoas ficam muito vulneráveis, a gente sabe que elas podem tirar pessoas da marginalidade e colocar pessoas num caminho da criação e enfim. Mas são políticas que, infelizmente, não estão sendo privilegiadas, longe disso, né? Elas, na verdade, estão sendo atacadas nesse momento. Temos aqui uma pergunta feita por mim mesmo, no caso, que é a seguinte: me tira uma dúvida, aquela música Balada de Gisberta, que a Bethânia gravou, é a sua Gisberta da peça? É a mesma pessoa?
Sim, o espetáculo, Paulo, ele nasceu a partir dessa música. Essa música é de um compositor, um artista português chamado Pedro Abrunhosa, a Bethânia, sobre o caso da Gisberta. Ele compôs essa música depois que a Gisberta morreu. E a Bethânia, ouvindo, né? A Bethânia escuta muita coisa, ouvindo, gravou Pedro Abrunhosa. E é uma das minhas músicas preferidas, uma das minhas gravações preferidas da Bethânia. Mas eu também não sabia que era sobre esse caso. E um dia de férias, eu ouvindo a música, falei, que história é essa? Essa Gisberta, vou pesquisar. E aí descobri a história. Foi a partir disso que eu montei o espetáculo. Comecei a pesquisa para montar o espetáculo e cheguei na Bethânia, cheguei no Abrunhosa, na família da Gisberta, e aí montamos essa peça que eu tenho o maior orgulho. Ah, Bethânia, Bethânia. Nada, nada, né? Demais, Ó, né? a Adriana está perguntando aqui se depois da quarentena você pretende continuar com esse novo formato. Acredito que ela esteja falando sobre o buraco da lacraia nas sextas-feiras. A gente está registrando tudo. Eu acho que a gente, com certeza, volta para o palco. A gente tinha uma agenda para esse ano e a gente quer cumprir. Mas eu acho que muita coisa vai mudar, no geral, né, a partir dessa quarentena. Porque a gente está descobrindo muitas maneiras de comunicação. Não sei se a gente estaria tendo esse papo agora, com tanta gente acompanhando, se não tivesse acontecido essa quarentena, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente vai reunir esse material, vai fazer alguma coisa, talvez a gente fixe um canal de comunicação por aqui, complementando o que acontece no teatro, porque realmente é muito comovente você poder comunicar uma linguagem que esse espetáculo tem com pessoas de lugares que fora do Brasil, que não podem estar aqui no Rio para assistir e tudo mais. Então, isso está nos nossos planos, com certeza. Ó, queria só registrar aqui uma galera que tá passando por aqui que eu tô vendo. Ó, tem um amigo teu aqui, Luiz, o Wendel. Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o sobrenome dele. É Bendelac. Wendel Bendelac, meu amigo, querido. Tá aqui, Beijo, Wendel. Passando por aqui. Já vi que passou por aqui também a Luísa Sveiter, o Nelson Garrone, enfim, uma galera. Teve uma pergunta ótima aqui, que eu perdi aqui quem fez, perguntando se esse quadro atrás de você, se é a Manu Gavassi. Ah! Vamos olhar para ela, perguntar, Manu, é você? Deixa eu mostrar o quadro. Esse quadro aqui é de um artista. Consegue ver? Dá para ver um pouquinho melhor. Tô vendo. Mas esse quadro é de um artista chamado Derlon, um artista pernambucano. E o Derlon é um cara muito talentoso. Eu conheci o Derlon na época do Esquenta, que eu fiz um ano do Esquenta, 2014. E eu contei uma história pro Derlon sobre a minha mãe biológica. Eu perdi minha mãe biológica aos 6 anos de idade. E, enfim, depois eu ganhei uma outra mãe, que está aí, maravilhosa. Um beijo para minha mãe, inclusive. Mas eu tenho a sorte de ter 2 mães. Mas eu queria registrar a história da minha mãe biológica, porque ela faleceu de um câncer e ela descobriu esse câncer quando ela estava grávida da minha irmã. E ela precisou escolher se ela tirava a minha irmã para fazer um tratamento ou se ela adiava o tratamento para minha irmã nascer, mas isso implicaria também um risco muito grande para a saúde dela, e foi a escolha dela. Minha irmã nasceu, está aí até hoje, trabalha no hospital, como eu te falei, mas a minha mãe não resistiu. Um ano depois ela faleceu. E aí eu queria fazer uma homenagem para minha mãe, eu queria ter alguma coisa em casa que contasse essa história de alguma maneira. Contei a história para o Derlon e ele fez esse quadro. Então não é a Manu Gavassi, é a minha mãe. Eu não sou filho da Manu Gavassi.
Olha, fiquei surpreso, porque tem uma certa semelhança olhando aqui, assim, bem, assim. Parece, pô. Pode ser. Não, não, no caso você mesmo, com a Manu Gavassi. Ah, eu? Estamos aí. Tem mais uma pergunta aqui. A Paula está perguntando se vai ter nova temporada de Chipados. Chipados que está lá no Globoplay, né? No Globoplay, isso. Aliás, Chipados é uma ótima dica para quem está em casa e quer maratonar alguma coisa. Estamos lá no Globoplay, uma série de Fernanda Young, Alexandre Machado e... Enfim, tem muito orgulho desse trabalho. Tata Werneck, do Sterblich, Clarice Falcão, Júlia Rabelo, Rafael Queiroga, Yara de Novaes, enfim, um elenco maravilhoso. E gravamos a primeira temporada. Agora está tudo muito indefinido, né, Paulo? Porque as coisas estão todas paradas, né? As produções e tudo mais. E a gente está ainda entendendo como é que vai ser essa retomada. Eu espero que sim, porque é uma série que teve muito retorno para nós, né? E foi o último trabalho da Fernanda na televisão, né? Logo depois que a gente estreou, a Fernanda faleceu e foi uma perda horrível, assim. Foi muito duro, ainda é muito duro, porque ela estava muito feliz com o resultado da série, a resposta e tudo mais. Enfim, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer essa segunda temporada de alguma maneira. Eu sei que a família dela também adora esse trabalho. Vamos aguardar. Tá certo. Ô, Bianca, para a gente finalizar, então, queria saber o seguinte. O que você mais está afim de fazer quando isso tudo acabar, hein? Olha, eu tenho muita coisa, né? Como todo mundo. Mas a minha avó, de 97 anos, fez aniversário agora. Fez 97 anos agora. E a gente estava planejando ir lá e passar um dia inteiro com ela, né? Contando história, enchendo ela de beijo e rindo e tudo mais. E comendo muito, porque minha avó, ela é cozinheira de mão cheia, assim, cozinha muito bem. E não deu, né? Não deu para fazer isso. 97 anos, imagina, é muito arriscado. Então, eu quero fazer muita coisa, mas eu acho que a primeira delas é ir lá na casa da minha avó. E eu prometi para ela que eu vou dar 97 beijinhos nela. Tá toda babada. Nem me fala, tô morrendo de saudade da minha família também. Ô, Bianco, obrigado então, tá, por esse papo. Foi um prazer imenso falar aqui com você. Admiro muito o teu trabalho. E não sei se você sabe, sou conterrâneo do teu marido, do Lúcio. Somos do Espírito Santo. Trabalhei com a tia dele, inclusive. Sete, não foi? Tia Denise? Denise Zandonade. Isso aí, grande repórter. Estamos aqui correndo. Eu vou lá sempre, né? Mas não tanto quanto eu gostaria. O Lúcio vai mais, muito mais. E ele chama de Tia Zete. A gente tem o maior carinho por todo mundo. É uma pessoa excelente para bater papo. Então, acho que eles vão ver. Vou pedir para ele mandar para a Tia Denise, para ela ver. Pronto. Então já deixa um beijo para ela, para ele também. Ô, Bianco, brigadão, viu? Espero que a gente passe por isso logo e que a gente tenha motivos de volta para poder rir à vontade, né? Querido, obrigado pelo papo, pelo espaço. Estou aqui para qualquer parada, é só chamar. E todo mundo que acompanhou aí o papo, vamos passar por isso juntos, vamos cuidar uns dos outros, né? E vamos nessa. Vai passar. Maravilha. Obrigadão. Valeu. Obrigado, gente. Todo mundo que passou por aqui, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.